Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Jesus não deixou você sozinho para passar por isso. Você não está realmente sozinho. Tudo isso parece demais para você lidar. Mas não desista, querido Filho de Deus. O próprio Jesus pode compreendê-lo melhor do que qualquer outra pessoa. Ele não é um sumo sacerdote que nunca sentiu nossa dor, derramou lágrimas ou esteve em apuros. Jesus está ciente. Até o Filho primogênito de Deus teve que passar por isso. Durante seu batismo, Deus falou muito bem dele e o apresentou ao mundo. Logo depois, o Espírito do Senhor o levou a um lugar tranquilo para trabalhar nele o que estava por vir. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus também passou por isso e superou. Então não desista. Você consegue. Ele está com você, não importa o que aconteça. Ele já esteve aqui antes. Ele tem muita experiência e sabe tudo o que você precisa saber para fazer o trabalho direito. Você consegue. Ouvir de Deus é um dos dons mais inestimáveis que nos foi dado por Deus. Deus é o tipo de pai que deseja uma comunicação aberta com seus filhos. Deus quer falar com ele noite, sempre. Ele quer direcioná-lo, guiá-lo, ensiná-lo e amá-lo. De uma maneira, ele pode nos direcionar falando conosco. Querido, que é Deus. Quando o Espírito Santo está falando, você deve ouvir a sua voz. Filho de Deus, devemos ouvir e obedecer. Então eu pergunto, você já pensou consigo mesmo? Eu queria tanto que Deus falasse conosco como falou com seu povo no Antigo Testamento. De acordo com as Escrituras, Deus frequentemente fala com o seu povo através de uma voz, de um anjo ou um sonho. Em um relato, ele até desenha uma parede. É natural querer ouvir a voz de Deus, ouvir um grande sinal que irá assegurá-lo de que Deus o está guiando no caminho certo. Todos nós já passamos por situações desconcertantes. Você poderia apenas desejar que Deus lhe desse uma mensagem de texto dizendo o que fazer. Talvez você esteja se sentindo distante de Deus e queira que Ele estenda a mão para lhe assegurar que Ele ainda está com você. Talvez você já tenha ouvido falar que o Deus da Bíblia é pessoal, mas nunca se envolveu com Ele e não sabe por onde começar. Ele é o mesmo Deus que adoramos hoje, assim como era no Antigo Testamento. Ele continua a falar conosco hoje. Ele criou a oportunidade para cada um de nós ter um relacionamento pessoal com Ele, o que inclui a comunicação diária. Ele interage conosco. Muitos de nós nunca aprendemos a discernir sua voz, ou nos esquecemos como fazê-lo. Então, como Deus fala conosco em um mundo cheio de barulho e distração? Deus fala ao seu povo de forma clara e audível. Aqui estão alguns exemplos de ocasiões na Bíblia em que ele falou com pessoas em uma voz que elas podiam ouvir. Quando criança, ele falou com Samuel no templo. A história está escrita em 1 Samuel, capítulo 3. Da sarça ardente, ele falou com Moisés em Êxodo 3 e o instruiu a resgatar o seu povo do Egito. Ele falou com Elias em uma voz mansa e sutil, não por um terremoto ou um vento forte, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Portanto, Deus pode e fala com uma voz audível, embora essa não seja a maneira mais comum de os cristãos nas sociedades ocidentais ouvirem Deus. Estou aqui para declarar a você hoje. Deus pode e se comunica de forma audível hoje, porque Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Deus sempre se comunica com seu povo por meio de acontecimentos milagrosos, como sinais, sonhos e visões. Nos tempos bíblicos, os sinais tomaram muitas formas, desde a abertura do Mar Vermelho em Êxodo 14,
até os discípulos encontrando com um jumentinho exatamente quando e onde Jesus disse que eles encontrariam em Mateus 21. Do começo ao fim da Bíblia, sonhos e visões são descritos. Apocalipse, o último livro da Bíblia, descreve como João, um dos seguidores mais próximos de Jesus, teve uma visão de céu com ruas pavimentadas com ouro. Sonhos e visões se comunicam de duas maneiras: instruções precisas ou simbolismo que o Espírito interpreta como uma mensagem para as pessoas. Geralmente lemos sobre Deus falando com as pessoas de fora delas mesmas no Antigo Testamento. Mas Jesus prometeu algo mais para aqueles que acreditam nele hoje. Jesus falou com seus discípulos mais próximos na noite antes de sua prisão e crucificação. Ele estava ciente de que em breve retornaria a seu Pai no céu. Seus companheiros, os discípulos, caminharam e conversaram com Jesus todos os dias durante vários anos. Nesse sentido, eles nunca tiveram problemas para ouvir sua voz. Em breve, Jesus incumbirá a seus amigos de espalhar a notícia do que ele fez por todo mundo. Todavia, ele não estaria presente fisicamente com eles. Eles precisariam de seu conselho diariamente para decidir para onde ir e o que fazer a seguir. Jesus desejava que eles tivessem fé de que teriam tudo o que precisassem. Então ele lhes disse que Deus viveria dentro deles na forma do Espírito Santo no futuro. Sim, Deus permaneceria separado deles, mas ele também estava colocando sua presença real em cada pessoa que acreditava em Jesus. Jesus disse em João capítulo 16, versículos de 12 a 15: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber tudo que é meu e vô-lo há de anunciar. Quando o Espírito Santo entra em sua vida, tudo sobre ouvir a voz de Deus muda. Se você decidiu iniciar um relacionamento pessoal com Jesus, seu Espírito entrou em sua vida. Em vez de perguntar onde Deus está ou como se comunicar com Ele, você pode ter certeza de que Ele está dentro de você e está sempre pronto para ajudá-lo. A Bíblia é um meio através do qual Deus se comunica com você. Deus explica como viver a vida que Ele chamou você para viver. A Bíblia está cheia de histórias com lições, histórias em que Deus fala a verdade e revela o que você precisa saber para viver uma vida que agrada a Ele. Deus também fala sobre o meio de expansão interna do Espírito Santo. O Espírito o educa e o ajuda a lembrar o que Deus fez. João capítulo 14, versículo 26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você é inspirado pelo Espírito Santo a agir em obediência, a se afastar das coisas pecaminosas e a buscar a ajuda das pessoas ao seu redor. A expressão interna pode compelir você a compartilhar a mensagem de Jesus com aqueles em sua vida. Deus deseja que você ouça a sua voz. Ele não tem intenção de confundi-lo. Seu plano para ensiná-lo a discernir sua voz é combinar seu espírito dentro de você e sua mensagem viva, a Bíblia, diante de você. Então, por que tantos cristãos vivem suas vidas sem saber o que Deus está dizendo, ou mesmo se Ele ainda está falando? Compreender o que o impede de ouvir Deus pode ser a chave. Há muitas coisas e pessoas competindo por nossa atenção e nossa vida. Muitas delas são tão comuns que não percebemos como estão interferindo em nosso relacionamento com Deus. Deus fala de várias maneiras. Ele fala com frequência, porém existem inúmeras vozes sempre tentando se comunicar conosco. Então, como você pode saber se está ouvindo Deus falar? Deus quer que você tenha fé em sua capacidade de ouvi-lo. Como resultado, Ele oferece a você algumas opções para verificar o que você acha que o ouviu dizer. Por exemplo, por meio das Escrituras, você pode confirmar a voz de Deus e suas palavras. Também por meio das afirmações de outras pessoas, podemos confirmar quando o Senhor está falando conosco. Entenda isto. A voz de Deus é valiosa. Deus quer o melhor para nós e Ele tenta diariamente se comunicar com os seus. Não há como a direção, clareza ou conhecimento virem do céu se você não ouvir a Deus.
Simplesmente não há como. Quando o Espírito Santo está falando conosco, devemos ouvir. Quando você era criança, seus pais lhe davam instruções falando com você, certo? É a mesma coisa com Deus. E durante a nossa infância, havia consequências de não ouvir nossos pais, certo? Filho de Deus, é a mesma coisa com Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando não seguimos o plano de Deus para a nossa vida, pagamos um preço. As tempestades são frequentemente o resultado da desobediência. As tempestades nos fazem perder coisas que são importantes para nós. Não estou insinuando que Deus nos castiga por deixar de prestar atenção. Na verdade, acredito que a Bíblia deixa bem claro que quando cometemos erros, Deus é extremamente paciente, bondoso e gracioso. Quando fazemos coisas estúpidas, porém, há repercussões naturais. Às vezes, acreditamos que somos inteligentes o suficiente para seguir nosso próprio caminho e fazer o que queremos, mesmo que seja contra a vontade de Deus. Continuamos torcendo para que tudo dê certo, apesar de estarmos patinando sobre gelo fino. Como resultado, ocasionalmente nos encontramos sendo atingidos por uma inescapável tempestade. É uma bagunça autocriada, uma que frequentemente supera nossas expectativas em termos de custo. Em Atos capítulo 27, versículo 21, a Bíblia diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. A maioria de nós tem uma visão de túnel para o que queremos e somos inflexíveis no que diz respeito a conquistar isso. Mas conforme declarado em Atos 27, poderíamos evitar muitos problemas se apenas escutássemos a Deus antes de nos aventurarmos em águas perigosas. Deixe que o ato de melhorar sua capacidade de ouvir e obedecer ao Espírito Santo faça parte de seus objetivos. Aqui vão 3 coisas que podem acontecer se você não ouvir. Primeiro, você perderá a palavra de Deus. Jesus nos advertiu para estarmos atentos em nossos ouvidos. Lucas capítulo 8, versículo 18 diz: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver lhe dará, e ao que não tiver, aquilo que julga ter-lhe será tirado. Deus tem um plano, um propósito e uma meta para a sua vida. É mais do que apenas ir à igreja aos domingos por 1 hora. Você não deve perguntar a Deus: o que o Senhor quer que eu faça o tempo todo? O Senhor pode me dizer onde o Senhor quer que eu vá? O Senhor pode me dizer com quem o Senhor quer que eu fale? Deus já se comunicou com você por meio de sua palavra. Tudo o que você precisa fazer agora é ler e obedecê-lo. Se ele te chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Foi assim que Eli instruiu o jovem Samuel em 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Samuel estava sempre perdendo as palavras de Deus e isso exigia que Eli o ensinasse a prestar atenção. Segundo, você passará pelas mesmas dificuldades repetidas vezes. Se você está em seu 3º casamento, em seu 4º emprego em 2 anos e seus amigos estão sempre mudando, você deve se perguntar: será que o problema sou eu? Aqueles que estão mais próximos de você têm as informações mais precisas sobre você. A razão pela qual você está tendo o mesmo problema repetidamente é que você não está ouvindo. Você é o problema. Nós nos desculpamos culpando e agredindo os outros. O objetivo de ouvir é ouvir a verdade e se desenvolver. 3. Você ficará perdido. Você não apenas ficará espiritualmente perdido se não ouvir a Deus, mas também ficará espiritualmente perdido se perder horas todos os dias assistindo TV, Facebook, bebendo e jogando no telefone. Você vai trabalhar, depois volta para casa e fica como se estivesse anestesiado. Não há objetivos, planos ou direção. Você está apenas esperando para voltar ao trabalho. Deus está falando. Ele quer lhe dar conhecimento para que você lidere sua família, seu trabalho, sua igreja e sua vida em geral. A questão que devemos nos perguntar não é se Deus está falando ou não, mas se estamos ouvindo ou não. Filho de Deus, novamente digo que, quando o Espírito Santo fala, devemos ouvir. Desde o início dos tempos, a liberação da força indescritível da fé
resultou na manifestação mais surpreendente do poder e das habilidades do divino. Homens também foram convidados para esta posição. Você e eu, apesar de todas as posições avassaladoras de aparente desvantagem que enfrentamos, fomos chamados para esse lugar indescritível de confiança e crença absoluta em Deus, em profunda esperança. Nós nos apegamos desesperadamente a outra realidade, diferente daquela que nossos olhos interpretam para nós. Nossos olhos e sentidos físicos nos conscientizam de que estamos condenados à redenção, que estamos irremediavelmente suspensos em uma situação desastrosa, independentemente de nossa perspectiva e das medidas anteriores em face aos problemas da vida. Os problemas que enfrentamos, de alguma forma, persuadiram nossos sentidos de que realmente não há chance de escaparmos. Levantamento de cerveja é a cara da Larissa. O de hoje tá válido. Viver com leveza é a nossa cara. Skol, S redondo, beba com moderação. De dano pessoal. Prevemos experimentar sofrimento emocional, desgosto, quebrantamento, queimaduras, hematomas, depreciação, rejeição, alienação e outros resultados negativos. Depois de tudo dito e feito, nosso desejo sagrado é que alguém saia vivo. Esta é a esperança da humanidade. Esse é o destino humano. É disso que nos convencemos e depois defendemos. Vivemos toda a nossa vida sem ver as possibilidades que Deus traz para as nossas vidas sombrias. Nos distanciamos da esperança da palavra de Deus e das realidades brilhantes que Ele fala em Sua palavra para nós. Consideramos essas promessas juntamente com os testemunhos de tantas pessoas que o conheceram nas Escrituras como grandes histórias das proporções irreais. Nós carregamos um coração de dúvida, consolidado em desesperança, malícia, promessas quebradas e culpa, que torna impossível para Deus parecer acessível a nós. Construímos um muro alto e resistente de dúvida e desesperança em torno de nossas vidas, apesar da palavra de Deus. Consideramos os testemunhos vivos de homens frágeis como nós, que encontraram a misericórdia e a ajuda de Deus da maneira mais ultrajante, como verdades distantes. Casos raros de eventos aleatórios da misericórdia e ajuda de Deus. Em vez disso, escolhemos manter um castelo aéreo de fé, mantendo o lugar irreal da religião, enquanto vivemos em dúvidas bem condensadas. Assim, nós, os próprios filhos do Deus Altíssimo, vivemos a melhor parte de nossas vidas como parentes distantes de Deus, alheios à misericórdia de Deus, distantes da graça de Deus para salvar. Estamos certos da nossa condição de filhos de Deus. Escolhemos vasculhar nosso caminho pela vida, nos contentando com as sobras enquanto nos envolvemos em árduos conflitos com outras pessoas em nosso entorno. Renunciamos toda a nossa fé em Deus e nossa herança em troca de uma ceia com porcos, em um lugar distante, como diz no provérbio de Jesus em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 17. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Como a parábola de Jesus, toda a criação está desesperadamente sofrendo, à espera de nossa manifestação. Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 22. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou,
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O mundo está esperando por você, querido filho de Deus. O universo inteiro clama terrivelmente e silenciosamente para que você encontre sua fé, esperança, confiança, pés, compromisso, Deus e adesão à sua palavra como símbolo absoluto de sua pessoa para você. Você não deve perder a esperança agora, querido filho de Deus. Você não pode se dar ao luxo de perder seu coração agora, nem nunca. Pelo que você já aprendeu, Jesus depende de você, mais do que você jamais imaginaria. Deus deseja desesperadamente ter você junto dele. Ele procura desesperadamente chamar sua atenção para que você, por sua própria vontade, o escolha. Confie nele, tenha esperança nele, tenha fé nele, acredite nele. Que você volte para si mesmo e encontre sua fé novamente, e que você aprenda a confiar nele novamente, passando tempo em sua presença e em sua palavra, mesmo que você, seu filho precioso, tropece e se perca. Que você opte por acreditar novamente que isso é apenas uma fase e que vai passar. Não há dúvidas de que Deus é fiel, é incontestável, que Ele pode ajudá-lo, não importa onde você esteja na vida. O processo criativo de Deus pode parecer uma eternidade, porém, parecer muito longo para você pode parecer exagerado, desnecessariamente longo em sua vida. Ele não está desperdiçando o seu tempo, Ele está te ensinando paciência, Ele está edificando você por meio de um processo muito trabalhoso de espera, com fé e confiança. Ele está cuidadosamente criando o futuro para você. Ele é